A defesa do presidente Michel Temer retirou hoje o pedido de suspensão das investigações relacionadas a Temer no Supremo Tribunal Federal. O repórter Paulo Leite tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Catiúcia, Pedro, boa noite a todos. Bom, esse documento foi encaminhado hoje à tarde para o Supremo Tribunal Federal e esse documento diz o seguinte: as investigações podem continuar normalmente. A defesa do presidente Temer, portanto, retirou esse pedido para suspender as investigações. O que a defesa queria, na verdade, é que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinasse a realização de uma perícia na gravação. E isso, de fato, foi feito. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a realização dessa perícia, que vai ser feita pelo Instituto Nacional de Criminalística, mas esse trabalho não tem prazo para ser concluído. Como vai demorar? A defesa do presidente Temer contratou um perito particular, o professor da Unicamp, Ricardo Molina. Ele deu uma entrevista coletiva há poucos instantes aqui em Brasília. E ele disse nessa entrevista coletiva que essa prova, essa gravação, não pode ser utilizada. Ela está contaminada. Na avaliação dele, é possível, é provável também na avaliação dele que tenha havido edição nessa gravação. Ricardo Molina também fez críticas à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria alega que há uma sequência lógica na gravação. O perito contesta isso, pois chamou a Procuradoria de incompetente neste caso. Bom, vamos ver aí o que ele disse. Existem inúmeros pontos ao longo da gravação nos quais se poderia efetuar, sem deixar qualquer vestígio, uma edição envolvendo corte de material original. Se alguém me disser que isso não é verdade, eu posso pegar uma gravação, fazer uma edição e depois perguntar onde é que ela foi feita. Uma gravação como essa, veja bem, não é uma gravação onde tudo flui normalmente, onde não há nenhum clique, onde não há nenhuma perda de material fonético original, onde não há ruídos longos mascarando tudo. Estou falando de uma gravação desse tipo. Eu posso arrancar um pedaço dessa gravação e não vai haver um perito no mundo que consiga descobrir que eu fiz isso. Bom, essa gravação trouxe uma série de mudanças no dia aqui hoje em Brasília. Veja agora como foi esse dia do presidente Temer. O presidente Temer começou a semana ao lado de aliados. Recebeu ministros e líderes. A equipe econômica do governo foi em peso ao Palácio do Planalto. Durante a tarde, a Ordem dos Advogados anunciou que vai entregar o pedido de impeachment contra Temer ainda nesta semana. O presidente da República, ele em momento algum nega os fatos e nega a interlocução que teve. A decisão do Conselho Federal da Ordem, ela levou muito mais em consideração o fato do presidente ter escutado tudo o que escutou e confirmado o que escutou e não ter feito nada com relação a isto, não ter tomado uma atitude com relação a isto, do que propriamente o desdobramento e o conteúdo integral do próprio áudio. Foi um dia de mudanças de rumo. Primeiro, a presidente do Supremo Tribunal Federal confirmou o pedido do ministro Edson Fachin e disse que só vai julgar a suspensão do inquérito contra o presidente depois da perícia nos áudios, que ainda nem começou a ser feita. A Polícia Federal já está com os áudios e com um dos gravadores usados pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS. Por enquanto, ainda não há prazo para concluir o trabalho. A partir do diálogo, Temer passou a ser investigado por corrupção, organização criminosa e obstrução da justiça.